tipo água, amado por muitos, odiado pelos jogadores da terceira geração. É um tipo com uma grande variedade de Pokémon, alguns incrivelmente legais, outros bem feios. Sim, eu estou falando de você. Mas fingindo que esses Pokémon de merda não existem, eu decidi gerar a Hack Room Pokémon Dark Worship com esse tipo. Uma hack que foi recomendada por você, e dando uma olhada por cima, ela parece ser bem legal, já que traz uma nova região, Pokémons até a 9ª geração, megas evoluções e formas de Gigantamax. Esse desafio vai ter as regras padrão de quase todos os desafios que eu trago aqui no canal, que são: só posso usar Pokémon tipo água, sem itens e modo 7. Além de que vai ter level cap, ou seja, eu só posso evoluir até um certo nível. Aí quando eu derroto um líder de ginásio, esse nível aumenta. E a última regra é SDFGHJKLN. De início, eu tenho como escolha praticamente todos os iniciais de todas as gerações. E obviamente eu pego o Gold do Mudkip, que é um dos melhores inicial. Talvez o melhor. Por sinal, algo que eu tenho que falar antes de esquecer é que lá no server do Discord está rolando campeonatos no Pokémon Showdown, concorrendo a um gift card. Caso você tenha interesse, o link vai estar na descrição e no comentário fixado. Mas prosseguindo, na cidade próxima ali, eu venço o rival e o seu Trickle e também a equipe vilã desse jogo. E lá em Weary Forest, eu acho, e capturo o Daipaide, que eu nomeio de cearense, porque olha a lapa de cabeça desse bicho. Mas continuando, depois de derrotar alguns NPCs, eu evoluo o Mudkip para Mastomp, que é bom, bonitinho. Pena que eu não posso falar ao menos da sua versão em 3D. Mas não somente evoluo ele, como também capturo mais um membro, o Lotad, que eu nomeio de Patolino. Depois de andar um pouco, eu me esbarro com um cara que nos entrega um Dynamax Band. E eu realmente não esperava conseguir isso no começo do jogo. Mas que bom, já que ali perto era o primeiro ginásio, o ginásio tipo lutador, que também usava um. Mas antes de lutar com ele, eu evoluo o Patolino para a Lombre e vou enfrentá-lo. Ele inicia com o Scrag e eu com o Cearense, que manda um Bumblebee. Mas o bicho não sabe nem brincar e já entra na sua forma Gigantamax, me derrubando. Daí eu envio o Patolino, que até consegue acertar 2 Bubble, mas também cai, me fazendo enviar o brabo Mastomp. Além disso, eu também resolvo apelar e entro na minha forma Gigantamax, assim humilhando ele. Porém, vem o seu Hawlucha, que consegue sobreviver a um Geyser, se cura e ainda causa dano com um Double White, mas finalmente cai. Depois chega o seu Electabuzz, eu acabo saindo da forma Gigantamax e começamos a trocar golpes, até ele cair. Após pegar a insígnia, eu sigo e vou até Lurus Cave, onde eu fico meia hora tentando decifrar a desgrama desse puzzle, mas consigo e me encontro com o líder da equipe vilã, que eu esqueci completamente o nome, que acaba capturando o Yveltal. Faz o seu plano. Então eu enfrento ele e o seu Mimikyu, que até dá um trabalho, mas perde para o cearense. Então eu sigo e venço mais uns NPCs, fazendo o cearense evoluir para Araquanid e ficando ainda mais cabeçudo. Eu também capturo um Pripup que nomeio de Cadu. Eu não... Ai! Taca a mãe pra ver se quica! Não somente ele, como capturo um Eevee, que mesmo que não possa usar ele agora, quando ele evoluir para Vaporeon, eu poderia usar. Já que, biologicamente falando, o Vaporeon é um bom Pokémon de suporte. Mas continuando, eu evoluo o Cadu para Prinprop, assim vou-se embora para o segundo ginásio, o ginásio tipo Dark. Mas antes eu me esbarro com o Gold, que me força a lutar com ele. Ele inicia com o seu Aipom e que derruba o Cadu. Eu mando o Cearense, que consegue derrubar ele, e o Aracuda? Mas o Togekiss chega e derruba ele. Mas só pro Mastomp chegar e dar uma surra nele. E sim, o Mastomp é o único Pokémon sem nome próprio, porque eu sou burro e esqueci de colocar o nome dele. Mas tá bom. Eu entro lá no ginásio e sua Lady inicia com o Vullaby, que é deveras fofo. Pena que será destruída até não sobrar nenhum pedaço. O Cadu começa derrubando ele com uns Bumblebee, mesmo ele resistindo com os Roche. Mas daí ele envia a melhor Evilútil, vulgo Umbreon, que derruba o Cadu. Eu envio o Patolino e nós dois nos envenenamos. Mas a diferença é que o Patolino é Bush e cai. Mas o Cearense chega, fica lançando um Bug Bite até ele cair, assim chegando uma das melhores versões do Pikachu. Eu troco para o Mastomp e faço questão de entrar na minha forma Gigantamax, assim derrubando ele em uma única lapada. Assim chega na Oricorio Fantasma, que também é a sua melhor versão, e que também entra na sua forma Gigantamax. Nós dois ficamos trocando golpe, mas ela consegue me derrubar. O Cearense chega, quase vai de Vasco, mas sobrevive com 7 da HP e derruba ela, assim conseguindo mais uma insígnia. E na rota perto dali eu capturo o Diglett, que nomeio de Kate, em homenagem ao nosso grandíssimo Sketch. E também capturo o Frogadier, que nomeio de Kermit. Então, lá em Old Mine, eu evoluo eles.
Depois disso, humilhamos alguns queridíssimos Poketubes e chegamos em Starboard, onde a equipe vilã, que eu esqueci o nome, estava querendo capturar um ovo de um Pokémon lendário para dominar o mundo. Mas eu não tava nem aí pra isso, porque meu objetivo ali era capturar Pokémon silvestres para colocar eles para batalhar até desmaiar. E assim eu faço, capturando um Ipid e nomeio de Crono, em homenagem ao cantor dessa pedrada. E também capturou a Marianne, que eu nomeio de Jaca, que esse bicho parece uma jaca. Depois eu ajudo o líder de ginásio dessa região a enfrentar a equipe vilã, que eu esqueci o nome, assim ganhando o ovo que eles estavam atrás. Mas agora começava o problema principal, pois para esses pokémons que eu capturei entrar no time, precisava tirar 2 do meu time atual. Então eu decidi trocar o Patolino e o Cearense. O Patolino não faz tanta falta, afinal o bicho é bucha, mas o Cearense foi bem útil. Então, uma salva de palmas para ele. Por sinal, o Eevee ainda se encontra aqui no computador, então depois eu com certeza evoluirei ele. Mas bem, enfrento os NPCs e evoluo os dois, para logo em seguida derrotar o Red e também o Brainiac. E depois andar mais um bocado até chegar em Abaco City, onde fica o terceiro ginásio, o ginásio tipo fada. Onde lá sua líder inicia com a Jigglypuff e eu com a Jaca, enveneno ela e fica atacando com o Venoshock, enquanto ela fica se curando. Mas de nada adianta porque depois de um tempinho ela cai. Assim chegando na brutalidade a Gardevoir, que entra na sua forma Mega e me derruba em um Psyche. Assim eu envio o meu mano Cadu, que manda o Metacrawl, sobrevive por pouco a um Shadow Ball, mas consegue derrubar ela. Porém não acontece o mesmo com o Slowpuff. Eu mando Swapit, que manda o Mudewat. Ela decide lançar um Breloom, que tira metade da vida dela, mas aumenta em 4 vezes seu ataque, o que simplesmente é absurdo. Não somente isso, como ela também simplesmente decide transformar em Gigantamax. Então esse bicho estava absurdamente forte. Eu até tento me defender com Protect, mas mesmo assim recebo dano. Nem sabia que isso era possível. Mas eu também entro na minha forma Gigantamax e consigo derrubar ela. Aí chega a Malville, que cai em um único ataque. Depois vem o Sylveon, que me lembra da minha Eevee, que tá guardada. Depois eu tenho que evoluir ela, mas continuamos. Ficamos trocando golpe e ela consegue sobreviver com 1 ponto de vida e me derrubar. Mas eu enviei o Kermit que derruba ela. Depois disso eu sigo meu caminho, venço a equipe vilã que eu esqueci o nome e enfrento o nosso rival, Pratique, onde o Kate derruba seu Corviknight, o Jaco seu Sceptile Mega e o Swapit o resto do seu time. Então eu ando por mais um longo tempo e chego nesse mano aí, que me oferece um Mega Ring, e com isso eu poderia Mega evoluir. Mas troca disso eu tenho que pegar umas conchas aleatórias. Não sei o que ele quer fazer com isso, mas tudo bem. Mas essa desgrama demorou muito até eu achar. Esse bagulho foi muito chato. Eu quase desisti desse troço, mas consegui, entreguei a ele. Mas eu sigo e no meio do caminho lá em Frigos eu capturo o brabíssimo Lapras, que eu nomeio de Zé. Não me pergunta o motivo. Não sei explicar, mas ainda lá eu enfrento o Alan e eu simplesmente refaço a luta dele contra o Ash, usando meu Ash Greninja e ele o seu Charizard Mega, mas com a diferença de que essa vez eu ganho. Então agora surgiu o mesmo problema. Para o Lapras entrar, alguém tinha que sair, e infelizmente eu resolvo tirar o Cadu. Mas pelo visto ele aceitou muito bem isso. Ou sei lá, não entendi o que ele falou. Eu também teria que passar novamente por esse problema quando o Eevee evoluísse. Mas bem, depois eu me encontro com o líder da equipe vilã, que eu esqueci o nome, que tinha congelado a líder do quadro ginásio. Então eu começo a enfrentar ele e o cara simplesmente manda um rompa, mas mesmo assim o otário perde. Então eu roubo a porção dessa véia e descongelo a líder de ginásio, assim podendo enfrentar ela, que inicia com o Sanai inteiro de Alola, e eu com o Jaca. Ela manda um Blizzard e eu um Venoshock, que quase derruba ela, mas ela se cura. Eu enveneno ela e ela fica se curando, até finalmente cair. Assim chega na Frostmoth, que derruba o Jaca. Eu envio Kate, ela se upa e me humilha. Mas daí chega o Crono, que com o Liquidation derruba ela. Porém ela manda seu Abomasnow e eu com medo troco para o Lapras. Ele se upa e eu que não sou bobo entro na minha forma de Gigantamax. E o que eu fiquei meio decepcionada com essa run é que o Lapras não ficou na sua forma Gigantamax como ele fica nos jogos. Mas continuando, o cara ainda consegue tirar metade da minha vida. Meus ataques até causam um dano legal nele, mas ele me derruba. Porém seu próprio ataque causa dano nele e ele cai junto. Daí eu envio de volta o Crono e ela Flawless, que já quase cai com os Duck Punch, mas ela entra na sua forma de Gigantamax e me ataca. O Crono, por conta da sua habilidade, foge e me força a mandar o Kermit, onde após 2 surfs quase derruba ela. Mas ela foge e troca com sua Jinx, que resiste bem aos meus ataques e me derruba, mas cai para o Crono, mas que é amassado pelo Dharma Mitchell. Mas o Swapit chega lá e dá uma surra neles. Agora que eu peguei a insígnia, eu finalmente poderia ir para o quinto ginásio, o ginásio tipo água, que já começa com a fera, o monstro, o brabo, Politoad. E que bicho, meus senhores.
que morre facilmente para o Jaca. Assim chegando o Gyarados, que estava na sua versão Shiny. Muito além disso, ele entra na sua forma Mega e eu enveneno ele. Nós trocamos um golpe, mas o Jaca não tanca o seu Waterfall, me obrigando a mandar o Crono. E como sua Mega perde o tipo voador e ganha o tipo Dark, o Crono humilha ele com o ataque do tipo Bug. Ah, por sinal, Gyarados na sua forma Mega deveria ganhar o tão merecido tipo dragão dele, mas não ganha, que é uma pena. Mas prosseguindo, chega o seu Clost, que se upa e eu troco para o Swapit. Ele até tirou o HP dele com um Earthquake, mas cai. Chegando o Kemet, que consegue sobreviver ao seu ataque e ainda derrubar ele, fazendo ele entrar na sua forma de Greninja. Mas como eu não sou o Ash, eu nomearei essa forma de Froga Greninja, que é deveras melhor. Mas mesmo essa forma não é o suficiente para derrubar a Kingdra, que faz ele cair. Então eu mando a máquina chamada Zé, que derruba ela em 2 SB. O Zé é de fato incrível. O Kate com um pouco de sorte consegue sobreviver e derrubá-lo. E por fim chega o seu Lanturne, que é abatido pelo Crono. Agora eu vou perder meu tempo atrás de um Raticate para despertar a habilidade secreta do Jaca, o Regenerator. E com essa habilidade ele pode ganhar vida após trocar com algum Pokémon. Mas antes, Calma aí, paizão. se você está atrás de um site ou aplicativo para assistir filmes, séries, animes e muito mais, saibam que suas buscas acabaram, pois eu lhes apresento a Brasil TV. Aqui você tem mais de 2.800 títulos de qualidades absurdas para curtir e se deleitar. Aqui você encontra Pokémon, Jujutsu, Simpsons, Vingadores e uma lista quase infinita de conteúdos. E para você que acha que acabou, toma-lhe simplesmente 500 canais ao vivo. Caso você se sentiu interessado, e eu sei que você sentiu, não precisa mentir, o link vai estar no primeiro comentário fixado. Deixando de enrolação. Agora eu destruo uns Gyarados que estavam atrapalhando meu caminho. E depois me deparo com o Gold. Nós batalhamos e ele manda o seu Trifondo. Que sendo sincero, depois do vazamento da história dele, eu fiquei com medo desse Pokémon. Não. Assim eu chego no 6º ginásio, que tem uma ambientação mó legal, mas que logo seria tudo transformado em Obsidian graças ao meu time. Então eu me encontro com o líder desse ginásio, que inicia com o Torqual, que perde muita vida com o Surf. Porém me manda o Bowie, que também me causa muito dano. E ainda essa tartaruga maldita fica segurando, mas depois de um tempo cai. Assim fazendo o Kemet se transformar em Froga Greninja. Aí chega do literal nada o Venossauro, eu acho que ele tá no lugar errado, mas tá bom. Mas que ainda assim derruba o Kemet sem dar tempo para ele brilhar. Mas eu envio o grandioso Kate e nós dois entramos na nossa forma de Gigantamax. Ele manda um Overground, que não é o suficiente para deitar o Kate, que derruba ele, em 2 War Strain. Mas joga seu Arcanine, de Hisui, Galá, Alola, sei lá, de uma forma regional aí, que eu não decorei ainda. E o bicho simplesmente mal leva dano de um ataque max e consegue me derrubar. Eu mando Swapit e ele, com medo de levar um 4 efetivo, troca para o Charizard, que entra na sua forma Mega. E que não morre para simplesmente o Z-Move do Swapit. Então eu envio o Lapras, que incompetentemente morre, sem derrubar ele, mas foi o suficiente para o Crono finalizá-lo. Chegando daí o seu Cinderace, que manda um Pyro Ball, que tira metade da minha vida. Mas o Crono consegue derrubar ele. Mas o problema é que seu Arcanine volta e me derruba, assim sobrando só o Jaca. Eu começo a fazer uma estratégia covarde, que é envenenar ele enquanto eu me curo de seus ataques. E funciona muito bem, fazendo ele cair. E por fim vem o seu Volcarona, e eu utilizo a mesmíssima estratégia. Agora, com mais um insígnia em mão, eu vou até essa caverna, onde eu me encontro com o lendário Azef, que seria inútil, então eu simplesmente destruo ele. Porém, eu me esqueci de fazer um negócio, então eu volto para a cidade do 6º ginásio, já que no laboratório de lá, eu poderia pegar um dragão que foi extinto há milhares de anos, o Dracovish. E como eu já havia dito nesse canal, eu amo Pokémon cara de bobão. E o Dracovish cumpre com exatidão esse requisito, além da coluna dele ser igual à minha. Porém, novamente surgiu o mesmo problema, alguém do time teria que sair para ele entrar. E infelizmente resolvo tirar o Zé. O coitado mal entrou no time e já vai sair. Então tchau, Zé. Me tira daqui! Acho que eu vi alguma coisa. Mas continuando. Depois disso eu me esbarro com o fanboy do Rayquaza, que rouba meu tempo. Mas eu não julgo. Afinal todos deveriam ser fanboy do Rayquaza. E depois disso eu me esbarro mais uma vez com a equipe vilã, que eu esqueci o nome. E consigo novamente dar uma surra neles. E depois eu me encontro com o líder deles, que havia acabado de capturar o Xerneas. E depois me encontro uma história triste. Mas eu tava pouco me importando, só queria papocar ele na porrada. Mas resumindo a sua trágica e irrelevante história, ele tinha um Kilava, que foi de F. Ele ficou puto e agora quer ir atrás da Grade e dos outros lendários para fazer algo que ele ainda não nos disse. E depois desse longo monólogo, eu chego na cidade do 7º ginásio, que estava sendo dominada pela equipe vilã que eu esqueci o nome. E como o líder de ginásio daqui estava sem os seus pokémons, ele não podia lutar. Mas o vagabundo do Steve estava aqui. O maluco tem simplesmente um Metagross Mega e fica aí sem fazer nada. Por isso que eu sempre prefiro o Alice. Então eu tive que fazer o trabalho desse maluco e fui enfrentar ele. Mas quando eu chego lá já era tarde demais,
pois ele havia capturado os 3 lendários de Calo. Eu até vou batalhar com ele, mas perdo horrivelmente para o seu Zagad. Mas pelo que eu pesquisei, essa luta foi feita para perder mesmo, tá? Não é à toa que ele vai embora depois de me vencer. Há também a possibilidade de eu ser ruim, mas eu prefiro ficar com a primeira opção. Mas agora eu poderia finalmente enfrentar o líder do 7º ginásio, o treinador tipo dragão, que inicia com o Sadaconda, e eu com o Greninja, que destrói ele com o Surf. Entra na sua forma Froga Greninja, e depois vem o seu Scraft. E o burro resolve não me atacar pra ficar se upando. Então é deitado para alguns Surfs. Mas daí chega o seu Gareados, que entra na sua forma Mega. E não tem muito o que fazer, ele só me derruba com o Earthquake. Então envio o Jaka, que novamente começa a fazer a estratégia covarde, mas dessa vez não funciona. O bicho também derruba ele com o Earthquake. Mas daí chega o Crono, que espanca ele com o Fish Splash. Mas ele envia o seu próximo Pokémon, o Helloski. Sim, o cara é líder do ginásio tipo dragão, mas a maior parte do seu time não tem dragão. Eu resolvo trocar com o Swapti, ele até me causa um pouco de dano com um Dragon Pulse, mas não dura muito e cai. Daí finalmente um dragão aparece, o Eplotoon. Sabendo que ele poderia me lascar, eu troco para o Kate, que recebe um Hype Iced, mas entra na sua forma Gigantamax e fatia ele com suas asas. Assim chega no seu último Pokémon, o grandiosíssimo Dragonite, que de fato fica grande, entrando na sua forma Gigantamax. O Kate até tenta fazer alguma coisa, mas é inútil, então eu sou forçado a mandar o Dracovish, que consegue tirar muita vida dele com 2 Dragon Pulse, mas também cai. Daí chega o Crono, que tinha total condição de derrubar ele, mas esse bicho, por conta da sua habilidade, resolve fugir. Então quem teve que ir lá é o Swapti, que sobrevive com muita sorte ao seu ataque e finaliza ele com estilo, utilizando seu Z-Move. Agora, com a penúltima insígnia conquistada, eu me esbarro com o nosso rival, que estava no cemitério, já que seu Eevee foi de F. Diferente do meu Eevee, que é muito mais foda e tava lá só esperando eu evoluir ele. Mas depois disso, eu consigo chocar o ovo do Zagard, que estava comigo. Pena que não posso usar ele, afinal ele não tem o tipo água. Mas prosseguindo, depois disso eu enfrento novamente o Red, outro que poderia ajudar a vencer a equipe vilã, mas tá aí sem fazer nada. Mas pelo menos ele tem um Pikachu de boné, que é muito foda. Depois eu também enfrento a Mei, e que assim como no Pokémon Emerald, aqui ela também é extremamente fácil de derrotar. Mas agora eu finalmente estava livre para ir até o último ginásio, o ginásio tipo normal. Ela inicia com o Duskparty, mas o que exatamente é um Duskparty? É uma cobra? Uma barata? Um verme? Não sei. Só sei que ele troca para o Helioski, que já de cara é derrubado pelo Earthquake do Swampert. Daí ela manda o Kangaskhan, que manda o Double Egg, que tira metade da vida do Swampert. Mas ele não deixa barato, que tira muita vida dela e finaliza ela com o seu Z-Move. Daí chegando a Weedy, que não tem muito o que fazer contra ela só me derruba. Eu envio o Greninja, mas esse bicho entra na sua forma de Gigantamax e quase me manda de vala. Mas por pouco, o Greninja sobrevive e finaliza ela. Daí chega o Snorlax. Eu troco para o Dracovish e entro na minha forma de Gigantamax. Mas mesmo assim, esse bicho consegue tancar meus ataques com facilidade. Mas depois de um tempinho de eu atacando, ele finalmente cai. Chegando a essa vaca desgraçada. Eu peguei trauma dela depois de jogar Pokémon Red Gold. E com motivo, afinal ela mal leva dano do Dracovish e ainda consegue derrubá-lo. Então eu envio o Jaka, que usa a famosa estratégia covarde, que funciona, e derruba ela. Então por fim o seu Duskparty em volta. Eu até tento usar novamente a mesma estratégia, mas dessa vez não dá certo, ele acaba me derrubando. Mas como ele tinha ficado com pouca vida, o Crono chega e finaliza ele. E agora que eu tinha conseguido todas as insígnias, eu poderia ir até a liga, mas ainda faltava vencer o corno do líder da equipe vilã, que eu esqueci o nome. E meu Deus, que luta difícil. Eu perdi muitas, mas muitas vezes. Eu acho que foi a luta mais difícil que eu já joguei em qualquer hack room ou jogo de Pokémon. Mas também esse maluco tava com os 3 lendários de Calo juntos. Porém, eu comecei a estudar seus ataques e depois de um tempo eu montei uma formação melhor para derrotar ele. Primeiro ele inicia com seu Shernas e eu com o Jaka. Ele se upa e eu enveneno ele. E depois de um tempinho usando a estratégia covarde, eu troco para o Kate, já que com certeza ele conseguiria causar algum dano. Eu envio o Kermit, que consegue finalizar ele, além de entrar na sua forma Froga Greninja. Depois vem o seu Zagard, eu mando o Surf, mas não faz muito, já que logo em seguida ele me derruba com um traje. Eu então envio o Jaka, que sobrevive por pouco ao seu ataque e consegue envenenar ele, mas logo troco para o Dracovish, já que ele conseguiria derrubá-lo. Eu então envio o Swampert, que também sobrevive por pouco a um traje e consegue derrubar ele com o seu Z-Move. E por fim chega o seu Avital. Eu logo troco para o Crono, que ataca ele, mas não adianta muito, até porque ele usa um Oblivion Wing. Isso aí. Que tira boa parte da minha vida. E ainda o corno se cura. O Crono foge e troca com o Jaka, mas eu mando ele de novo. Ele o ataca e cai, mas pelo menos o Avital não se curou dessa vez. Então o Jaka volta e envenena ele. Eu fico trocando entre o Swampt e o Jaka, já que o otário tava mandando o Slug Punch, e por isso ele não conseguiria atacar enquanto eu faço uma troca. Então agora era a oportunidade perfeita para o Jaka finalizar ele.
Mas graças a Deus o bicho morre pelo veneno. E como eu ainda tenho o Swamp no meu time, eu ganhei. Daí o Zargad dá um sermão nesse maluco e ele é preso. Agora, antes de ir para Elite Four, eu vejo o nosso rival e amasso o Alon. E pego a Mega do Swamp, para ele ficar mais apelão do que já é. Então eu chego na Elite Four. Agora eu finalmente poderia vencer eles e acabar com o jogo, não é? Olá, meu jovem. Recrutamos um monte de treinadores desocupados para lutar contra você e só depois de derrotar eles você poderá ir para a Elite Four. Então eu tenho que enfrentar um monte de treinadores aleatórios que se dizem fortes, mas não fizeram nada para me ajudar no jogo inteiro. Então eu me recuso a narrar a luta contra esse mano de desocupado preguiçoso. E também pelo fato de que se eu narrasse esse vídeo teria 2 horas. Mas tá aí. Bruh, 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 bruh. Após derrotar eles, eu estava livre para enfrentar a Elite Four. Mas algo me dizia que eu tinha esquecido alguma coisa. Eu vou sair desse PC e vou me vingar de um certo alguém. Mas acho que não. Os desafiantes da Elite Four tem um design parecido um Power Ranger de baixa qualidade. E o primeiro deles é o Hannibal, o treinador do tipo pedra, que inicia com o Colossal. E eu, na trairagem, mando o Raidance para aumentar os golpes do tipo água. E como eles são do tipo pedra, assim, não é muito legal para eles. Mas ele mesmo assim consegue derrubar o Kate. Mas era exatamente o que eu queria. Afinal agora chegava o Kermit. Por sinal, um bagulho muito estranho, que o cenário muda de cor do nada. Mas continuando, eu mando surf no Colossal, mando surf no Terikion, mando surf no Sakataka, chega o seu Hyperion, que ainda tenta entrar na sua forma Gigantamax, mas também toma o surf. Então seu tirano entra na sua forma Mega e surpreendentemente sobrevive a um surf. Mas eu mando o Z-Move e ele vira poeira. Porém chega a Ultra Beast Nihilogor, que ela sim consegue resistir meus ataques e se upar, assim me derrubando. Porém o clone chega e finaliza ela. Então, logo em sequência, vê o Leonidas, o treinador do tipo inseto, que já inicia com o Creavor. E esse inseto canalha consegue me deixar com 1 de vida. Mas o Kate cai com orgulho, ativando um Raidance, para assim chegar o Kermit, que derruba ele, e já entra na sua forma Frogagan Ninja. Depois vem o Heracross, que entra na sua forma Mega, mas que não vale de nada, porque ele também cai para o meu Z-Move. Porém, aí vem um Mosquito Bombado, o Buzzwole, que entra na sua forma Gigantamax. Eu até causo um dano legal nele, mas ele consegue me derrubar. Então sou obrigado a enviar o Jaca e usar a estratégia covarde. Mas daí chega o Scizor, que por ser do tipo metal era imune ao tipo venenoso, ou seja, seu estratégia covarde. E graças a isso ele consegue me derrubar. Então eu mando o queridíssimo Swampert, que entra na sua forma Mega. E surpreendentemente, esse bicho me dá um bom trabalho, mas com 16 pontos de vida eu consigo sobreviver e derrubar ele. Chega no Vulcarona, que derruba o Swampert, sobrevive ao ataque do Dracovish, mas seu segundo golpe faz esse inseto cair. Mas o Dracovish não para por aí. Ele também derruba o Aquanid com o traje. Agora eu poderia seguir para o próximo desafiante, o Hércules. E sim, só agora eu percebi que esses manos têm nome de deuses. Mas prosseguindo, ele usa o tipo psíquico e começa com o Slowbro. E depois de alguns cut do Dracovish, troca para o Tapu Lele. E contra ele não tinha muito o que fazer, já que ela é do tipo fada, fazendo mandar o Jaca. E mesmo com a estratégia covarde, esse bicho demora a cair. Mas cai, chegando o Victini. E eu que não sou bobo, troco para o Swampert. Ele ainda me ataca com um V-Creator, mas é varrido pelo Earthquake. Mas aí chega o seu Meritype, que me humilha com um único Deep Hip Jump Quick, me fazendo mandar o Kermit. Agora esses malucos verão um verdadeiro poder. Primeiro o Meditate cai para um surf, depois veio o Double Braid, que cai para 2 surf. Bem irônico, né? O Double Braid cai para 2 surf. Mas aí vem o Matt Grosso, que entra na sua forma Mega, e mesmo com pouca vida, derruba o Kermit. Mas o clone chega e não deixa barato. Entra na sua forma Gigantamax e finaliza ele junto com o Slowbro. Agora só faltava o último membro da Elite Four, para se chegar no campeão, o treinador do tipo venenoso, que inicia com o seu Dexpex, e eu com o Loop, que facilmente derruba ele. Porém contra o Nigelo, não tem muito o que fazer. Mas então o Kermit volta, e ele até consegue mandar o seu Z-Move, mas ele se cura e me finaliza. Porém o Dracovish chega e consegue humilhar ele. Daí chegando o seu Vidril, que logo entra na sua forma Mega. Ele até consegue me acertar um Poison Job, mas o Dracovish não deixa barato e derruba ele. Porém, contra o seu Overkill, não tem muito o que fazer, então eu só caio. Mas daí chega o Kate, que com 2 Hurricane surra ele. E por fim chega o seu Nidoking, que entra na sua forma Gigantamax, me deixando com 1 de vida. Mas eu uso essa brecha para fazer o padrão, que é mandar o Raidance para assim o Crono chegar, entrar na sua forma Gigantamax e surrar ele. Agora para finalizar nossa jornada, só faltava esse maluco, que é o campeão da região, que por sinal tem um cabelo horrível. E que inicia com o Escadril, que consegue resistir ao Earthquake do Swampert. Assim chega no Charizard. Logo troca com o Kate, só para humilhar ele. Mas daí chega o seu grandiosíssimo Greninja, que manda o seu Z-Move e manda ele de F. Depois vem o seu Sylveon, que cai para um Ghost Shot. Depois vem o Rotom, versão sei lá o que, aspirador? Não sei o que é isso.
Só sei que ele cai. Chega no Hydreigon, eu troco para o Jack que começa a usar a estratégia covarde. Mas ele percebe e troca para o Bascradion. Eu troco de novo, só que dessa vez para o Crono, que derruba ele, enquanto ele não faz nada. Mas por fim o seu Hydreigon volta e eu continuo com a estratégia. Assim vencendo o campeão, que parecia que também era um criminoso da equipe vilã que eu esqueci o nome. E que é preso. Então, o que nós aprendemos hoje é: o crime não compensa. Mas só se você for pego.